paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando, né, esse trabalho que a Igreja Videira tem feito através das redes sociais. E queridos, no devocional de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão. Todo mundo está falando sobre crise e o mundo inteiro está falando sobre crise. Com certeza você deve receber todos os dias várias mensagens no seu celular falando sobre a crise que nós estamos vivendo, né? As mídias, a televisão, o rádio, está todo mundo comentando sobre a crise que nós estamos vivendo. Queridos, mas o que é a crise? Na realidade, a crise é um desequilíbrio de alguma coisa. É quando as coisas estão indo na sua normalidade e de repente sofre um desequilíbrio, né? Então, até pouco tempo nós estávamos vivendo a nossa vida de forma normal, todo mundo indo trabalhar, indo para a igreja, indo estudar, e de repente a gente se vê diante de um cenário onde nós temos que ficar nas nossas casas, onde nós não podemos sair, nem para trabalhar inclusive. E então nós estamos diante de um cenário de crise. Queridos, mas em meio à crise, há coisas que nós podemos olhar, há oportunidades que nós podemos enxergar que são muito positivas. E a crise, ela tem um propósito na vida das pessoas. Toda crise tem um propósito. Se nós formos olhar para a Bíblia, se você pegar todas as histórias da Bíblia, você vai ver que as pessoas que passaram por aquelas histórias, em algum momento elas tiveram uma crise. Mas depois que elas passaram essa crise, elas viveram um propósito de Deus sobre a vida delas. E na nossa vida, e no nosso país, e no mundo não é diferente, queridos. Deus, ele tem um propósito em meio a tudo isso que está acontecendo. Talvez nós não estamos conseguindo enxergar, mas sim, Deus, ele tem um propósito. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena passagem que está no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu gostaria que, se você puder acompanhar, você acompanhe juntamente comigo. Queridos, Daniel era um jovem segundo o coração de Deus, era um jovem temente, era um jovem onde não pudesse ser achado nada assim na vida dele, né? E aqui no capítulo 6 conta essa história de Daniel, onde um rei que se chamava Dário, ele escolheu vários homens para trabalhar no reinado dele, para trabalhar ali no palácio dele, e ele escolheu 120 homens, e dentro desses homens, 3 eram os líderes. E um desses líderes era Daniel. Queridos, e como eu falei, Daniel sempre foi um homem temente a Deus. Daniel, ele não comia qualquer comida, ele não bebia qualquer coisa, ele de fato era um homem separado. E as pessoas, quando começaram a ver Daniel, quando começaram a olhar para a vida dele, começaram a sentir inveja. E nesse momento, queridos, elas começaram a querer tramar um plano contra a vida de Daniel. E aí, se você ler comigo aqui, ó, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Queridos, a gente pode ver aqui que ele vivia uma vida de retidão, ele era um homem que ele trabalhava e o seu serviço era um serviço de excelência, então Daniel ele prestava um serviço ali para este rei, um serviço de excelência, e ele se destacou. E as pessoas começaram a sentir inveja dele e tramaram um plano. Eu não vou ler toda a história aqui, porque o objetivo é ser breve, é ser curto, mas queridos, a Bíblia aqui, a história, ela nos diz que esses homens eles tramaram um plano porque Daniel ele se retirava para fazer suas orações a Deus 3 vezes ao dia.
E eles estipularam lá uma regra em que nenhum homem poderia adorar a outro Deus ou poderia pedir qualquer coisa que não fosse para o rei. E o rei Dário, ele assinou essa lei. E aí, como os homens não podiam achar nada contra a vida de Daniel, eles tramaram esse plano. E o que eles fizeram? Esperaram Daniel ir se retirar para fazer suas orações. E nesse momento que Daniel se retirou para fazer as suas orações, eles foram lá e contaram para o rei. Lembra do decreto que você assinou, que não poderiam adorar a outro Deus, que não poderiam falar contra outro Deus? Pois bem, Daniel, ele foi achado orando a outro Deus. Só que o rei, queridos, ele não ficou feliz com essa história, porque ele gostava de Daniel, ele gostava do trabalho dele, gostava da pessoa dele, só que ele tinha assinado um decreto. Queridos, esse decreto qual que era? Uma pessoa que fosse pega fazendo essas coisas, adorando a outro Deus ou pedindo uma coisa a outro Deus, que não fosse ali o rei, né, daquele momento, ele deveria ser jogado na cova dos leões. Queridos, e isso aconteceu. Eu gostaria de ler com vocês um versículo. Ele está lá no versículo 16, tá? Diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: Ó, teu Deus, a quem tu contaminastes, serves, ele te livrará. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Queridos, então assim, veio uma crise sobre a vida de Daniel. Embora Daniel fosse um homem temente a Deus, isso não impediu que ele vivesse um momento de crise. Ele estava fazendo tudo da forma correta, trabalhando, ele estava trabalhando muito bem ali, estava servindo a Deus, mas a crise também veio sobre a vida dele. E ele foi lançado ali na cova dos leões. Queridos, aqui diz no versículo 24, primeiro que assim, esse rei ele passou uma noite inteirinha mal, porque ele gostava de Daniel. Então ele não quis comer, ele ficou ali descansando no quarto dele, pensando, né, sobre tudo que havia acontecido. E no outro dia ele correu lá para ver, e quando ele chegou lá, ele tinha uma esperança de que Daniel pudesse estar vivo. E queridos, Daniel, ele estava vivo. Leia comigo o versículo 24 e diz assim: E ordenou o rei, queridos, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Queridos, então quando o rei chegou até aquela cova dos leões e ele viu que Daniel estava vivo, Daniel pôde conversar com ele e falar: olha rei, eu não cometi nada contra você. E tudo não passou de uma trama. E aí o que o rei fez? Pegou todas as pessoas que estavam envolvidas nisso e os seus familiares, e todos foram julgados ali na cova dos leões. Queridos, e a Bíblia diz que antes deles chegarem ao solo, os leões eles estraçalharam ainda no alto. Os leões pegaram essas pessoas no alto, sem nem tocar o solo. O que eu queria dizer, queridos, com tudo isso, né? Depois eu quero compartilhar o último versículo aqui. Mas assim, todos os homens de Deus, todas as histórias que nós temos aqui na Bíblia, as pessoas por algum momento passam por crise. E muitas vezes, queridos, nós não conseguimos ver qual é o propósito de Deus. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar a crise. Mas eu também gostaria que a gente pudesse fazer uma reflexão com as oportunidades que têm aparecido diante dessa crise que nós estamos vivendo. Por exemplo, as empresas elas têm repensado o seu modo de trabalhar. Olha o tanto de pessoas que está fazendo home office. A empresa que eu trabalho mesmo está fazendo home office, a empresa inteira. E muitos não estão indo nem trabalhar, nenhum dia da semana. Alguns estão indo, outros não. Então, queridos, olha só,
né, nós estávamos vivendo de uma forma e trabalhando de uma forma onde nós iríamos trabalhar todos os dias, pegávamos transporte público, ou de carro, ou fretado, e agora nós estamos conseguindo trabalhar da nossa casa, fazendo as mesmas coisas, gerando resultados também para a companhia. Queridos, outra coisa que aconteceu, outra oportunidade que a gente teve diante dessa crise, nós pudemos nos aproximar dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa esposa, nós podemos ter mais contato em família. E isso é maravilhoso, queridos. Será que Deus não queria falar conosco, com o mundo, com o país de alguma forma? Será que nós não estávamos perdendo os princípios de família? Né? Então hoje a gente tem a oportunidade de estar junto com a nossa família, com o nosso filho, com a nossa casa, né? Podendo fazer uma refeição juntos. Né? Há quanto tempo, né, queridos, você não fazia uma refeição juntos com as pessoas da sua família, da sua casa? Amém? Então assim, essa foi mais uma oportunidade. Outra oportunidade que veio em meio a essa crise, queridos, foi que as pessoas estão mais tementes a Deus. Né? Com todo mundo que eu falo, as pessoas de alguma forma elas estão atraindo a presença de Deus. Né? E queridos, a crise ela faz com que nós se aproximemos de Deus, faz com que nós tenhamos mais contato com Deus. Né? E isso é uma coisa positiva, porque nos deixa dependente de Deus. Amém? Aqui no prédio, eu tenho certeza que em outros lugares também, as pessoas elas têm ido até a sacada, combinado um horário, têm feito uma oração, sabe? Então assim, as pessoas elas têm se achegado até Deus. Então assim, são tantas oportunidades boas também que aparecem com a crise e que muitas vezes a gente não consegue enxergar porque a gente só tem visto só notícias ruins, só coisas ruins, e isso acaba nos trazendo alguns danos, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, queridos. Escute uma coisa, toda crise tem um propósito, que isso fique gravado no seu coração. E talvez a gente não está enxergando o propósito agora ainda, o propósito real. Mas sim, há um propósito e Deus ele vai fazer cumprir esse propósito. E queridos, assim como Deus permitiu que Daniel fosse jogado ali na cova dos leões, mas que nada aconteceu com a vida dele, nós também vamos passar por essa crise e Deus vai nos guardar. Queridos, o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua família, amém? O Senhor é com você, o Senhor é com a sua célula, com a sua igreja, o Senhor é com a nossa igreja, com esse ministério, sabe? Então assim, o Senhor ele vai nos ajudar, o Senhor ele vai nos amparar diante desse momento também que nós estamos passando, querido. E uma outra coisa também que aconteceu, né, uma outra oportunidade que nos aconteceu sobre a crise, olha querido, se você está me assistindo aí, se você está assistindo esse devocional, está vendo esse vídeo, ele só está acontecendo porque em algum momento gerou essa crise. E aí a igreja ela precisava se aproximar, né, dos membros, e aí por esta razão foi criado esse canal. Né? Ele poderia ser criado em outro momento? Queridos, poderia. Talvez não fosse com a rapidez no qual ele foi criado, mas poderia. Só que é algo bom, porque a gente pode acompanhar, receber aí o alimento diário, receber a oração, receber uma ministração através da vida dos nossos pastores, dos irmãos, pelo nosso celular, pela nossa televisão, através das redes sociais. Amém? Então, isso é algo positivo. Né? Isso não significa também, queridos, que a gente não está sendo realista. Não é uma verdade. Estamos sendo realistas, sabemos o que o mundo está vivendo, estamos tomando as precauções devidas, as precauções corretas, mas diante de tudo isso, né, nós como cristãos, como filhos de Deus, né, devemos também olhar e identificar quais outras oportunidades que nós podemos tirar em meio a tudo isso. Porque não vai adiantar a gente ficar reclamando e também não vai adiantar a gente ficar a todo momento olhando os números subindo. Queridos, isso só vai trazer danos para a nossa vida, a gente vai ficar com medo, vai ficar preocupado. Então, queridos, essa é a mensagem para vocês que eu gostaria de compartilhar, sabe?
Toda crise tem um propósito. Deus vai cumprir o propósito na sua vida também. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar aqui 2 versículos no livro de Daniel mesmo, que está escrito assim. Daniel 6, 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Queridos, olha aqui que coisa tremenda, que coisa bacana que aconteceu, né? Onde a gente acabou de ler aqui, diz que o nosso Deus, o Deus do Daniel, que é o Deus também que nós servimos, queridos, ele livra, ele salva, ele opera sinais no céu e na terra. E Deus ele vai operar esses sinais nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida de todas as pessoas. E aqui também diz que Daniel, queridos, ele prosperou. Então ele passou por toda essa crise e ele prosperou. Queridos, então eu profetizo sobre a sua vida também que você vai passar por essa crise e você vai prosperar também, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Nesses dias, olhem as oportunidades, né? Que essa crise está nos trazendo. Vamos ser realistas, mas também vamos ser pessoas positivas. Essa fase ela vai passar, não tenha medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Não tenha medo, se o medo vier ao seu coração, creia no Senhor Jesus. Lembre-se dessa passagem de que, assim como Deus permitiu Daniel nas covas ir para as covas dos leões, Deus também permitiu que o leão não mordesse, não devorasse. Amém? E o Senhor Jesus ele tem coisas maravilhosas para nós e para a nossa vida. Então, eu gostaria também de encerrar fazendo aqui uma oração. Feche os seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu gostaria de orar por todas as pessoas, meu Pai, que estão neste momento assistindo esse devocional e por aquelas que ainda irão também assistir. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo nesse meio, né, da crise, meu Pai, estamos vivendo esse momento, Senhor, histórico do nosso país, do nosso mundo. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda nosso coração, guarda nossa casa, guarda nossa família. Senhor, seja conosco, meu Pai. Senhor, nos livra, meu Pai, da peste, nos livra, Senhor, da praga, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, que em meio a essa crise que estamos vivendo, nós também possamos enxergar todas as oportunidades que o Senhor tem para conosco, que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de poder, Senhor, estar mais próximo a Ti e poder Te adorar, meu Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu profetizo sobre a sua vida um ano maravilhoso, né? Nós vamos passar por tudo isso e eu quero ouvir os testemunhos. Amém? Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, toda crise tem um propósito e você vai viver o seu propósito. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, um abraço.